Olá, eu sou Valdiro Floriano, sejam todos bem-vindos ao canal GoDaddy Treinamentos e Desenvolvimento Humano. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre comunicação assertiva. Comunicação. Como é que está a comunicação com os seus liderados? Você que é líder, como você tem se comunicado com os seus liderados? Você realmente tem falado e a sua equipe entende aquilo que é falado? Entende realmente aquilo que você comunica? Como é que está essa relação? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje, mas antes de eu começar, eu já vou pedir para você clicar no joinha. Então vá lá e clica naquele sinalzinho de joinha, porque assim você contribui para que esse vídeo atinja um número maior de pessoas. E se esse conteúdo aqui fizer sentido para você, vá lá, faça a sua inscrição, clica no sininho para você receber as notificações e compartilhe com todos os seus contatos, tá bom? Vamos lá então? Gente, olha só, quando se fala de comunicação, as pessoas entendem assim que de repente a comunicação são os meios de comunicação. E-mail, telefone, rádio, tem muitas empresas que usam o rádio, né, para poderem se comunicar entre si. Só que a comunicação, gente, a comunicação ocorre efetivamente quando há um entendimento da mensagem que foi transmitida. Então, quando você, como líder, ou em qualquer contexto, na verdade, né, você precisa passar uma informação às pessoas, você precisa se certificar de que aquela informação foi de fato compreendida, foi verdadeiramente entendida. Tem uma frase que eu gosto, que é a seguinte: você tem que se comunicar de maneira que até uma criança entenda e de maneira que faça sentido a um adulto, até para um adulto. Olha só que legal isso. Então, quando você vai se comunicar, você precisa se comunicar de maneira tão simples, de maneira tão clara e de maneira tão objetiva que até mesmo uma criança poderia entender aquilo que você está falando e de maneira que faça sentido para um adulto, né? Então não adianta você falar de uma maneira tão simples, né? tão boba, né? Para se fazer ser entendido para uma criança, só que aquilo não fazer sentido para um adulto, né? Então equilibra, né? Equilibra esse ponto de comunicação. Então assim, ó, o e-mail, quando você fala assim de e-mail, telefone, todos os meios de comunicação que existem hoje, como o próprio nome já diz, são meios de comunicação. Então, os meios de comunicação, por si só, não garantem que haja uma boa comunicação. Então, a boa comunicação, a comunicação assertiva, vai ser resultante da clareza e da objetividade com que a informação é transmitida, é comunicada, tá bom? Então assim, ó, a palavra comunicação significa tornar comum. Então você, quando está em posse de uma informação e você deseja transmitir essa informação, compartilhar essa informação, você vai comunicar. Você vai transmitir essa informação. Então, você que é líder, por exemplo, você recebeu a informação de uma ordem de produção, de uma determinada demanda, de um determinado cliente, e você vai passar isso agora para os seus liderados. Então você precisa garantir que essa informação que você está transmitindo aos seus liderados seja de fato entendida. E não adianta, gente, ó. Às vezes a gente tem uma ideia assim, mas é que as pessoas com quem eu trabalho, meus liderados, são muito cabeça dura, rapaz. Parece que você fala e eles não entendem. Olha, eles têm um negócio assim com eles, assim. Parece que eu falo A e eles entendem B. Parece que sempre é assim. Você, enquanto líder, você precisa rever a forma como você está se comunicando. E aqui eu vou falar de algumas formas de comunicação que talvez isso aqui deixe claro para você como você está se comportando ou como que você está se comunicando com a sua equipe e como eles estão entendendo, qual está sendo o impacto que essa comunicação está tendo, em última análise, nos resultados finais. Então você precisa rever tudo isso.
Quando nós falamos aqui de comunicação assertiva, por exemplo, então comunicação é o ato ou efeito de tornar comum uma informação. E assertivo não quer dizer assim de comunicação certa, tá, gente? Então eu vejo muita gente confundindo, falando assim, que comunicação assertiva é uma comunicação que você faz ela de maneira toda certinha, seguindo as ordens, as regras da gramática, as regras da formalidade conversacional. Não tem nada a ver com isso, tá, gente? E só preciso deixar claro para você o seguinte, que não quer dizer que ao você se comunicar, você vai, principalmente você como líder, né, de uma equipe, você não vai avacalhar lá com a língua portuguesa, né, gente? Você vai procurar, na medida do possível, sempre melhorar, estar aperfeiçoando o seu vocabulário, até porque isso, por si só, vai ajudar você na comunicação, você ter uma comunicação clara, você ter uma comunicação objetiva, você trabalhando a sua linguagem, a sua comunicação, o seu vocabulário, o seu léxico, isso aí tudo vai ajudar você na sua comunicação. Agora não quer dizer assim que uma comunicação assertiva é aquela comunicação toda dentro das regras gramaticais, dentro das regras da linguística, da semântica, da concordância verbal, nominal, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Tem muita gente, muitas pessoas que, embora não tenham esse domínio das regras gramaticais, das regras da língua portuguesa, mas que com as suas equipes, né, com os seus liderados, tem uma comunicação muito boa. Então, a comunicação assertiva não tem nada a ver com as formalidades gramaticais e as regras da língua, tá, gente? A assertividade tem a ver com asserção. É sempre que você expressa algo, você expressa um pensamento, uma informação de maneira clara, de maneira respeitosa, de maneira objetiva, de maneira transparente, de forma que as pessoas entendam com facilidade aquilo que você está comunicando, aquilo que você está transmitindo. Então isso que é uma comunicação assertiva. Então ficou claro, né? É uma comunicação que ocorre de maneira clara, que ocorre de maneira objetiva e que não deixa margem para dúvida. Que quando você pergunta, e é importante, tá, gente? Durante a comunicação você perguntar para os seus liderados, para a sua equipe, para o seu interlocutor, olha, você entendeu o que eu disse? Você entendeu quais foram os comandos, o que exatamente é para fazer? Quando a pessoa concordar, dizer que sim, você pode pedir para ela, assim, então você poderia repetir com as suas palavras o que é para fazer? Aí ela vai dizer com as palavras dela o que é para dizer, e se você, durante a fala dela, você perceber que teve alguma coisa que ficou diferente daquilo que você falou, você já aproveita para fazer a correção naquele momento. Aí você pode me perguntar, mas o meu liderado vai ficar achando que... O meu liderado não vai estar achando que eu estou considerando ele um idiota? Não, gente, não tem nada a ver com isso. É você na condição de líder, você enquanto um comunicador que está transmitindo, passando uma informação, você precisa se certificar de que o teu interlocutor, a tua equipe, os teus liderados realmente entenderam. Então você vai e pergunta para eles, vocês entenderam, gente? Alguém aí quer falar com as suas palavras aquilo que foi comunicado, aquilo que foi falado aqui, para você verdadeiramente se certificar de que a informação que você passou, o comando que você passou, né, as tarefas que vão precisar ser realizadas, elas sejam realmente realizadas de maneira íntegra, de maneira cabal. Agora, em oposição à comunicação assertiva, então estou falando aqui, gente, ó, de comunicação, então presta atenção aqui, ó, comunicação com dois S aqui, tá? Assertiva. Essa comunicação assertiva aqui, tá, gente? Ela vem dessa palavra aqui, ó, asserção, tá? Então você vai ver essa palavra aqui, ó, asserção, é uma expressão de dentro da filosofia que quer dizer qualquer pensamento que é expresso de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira lógica, que não dá margem para dúvida. É daqui que vem essa palavra assertiva, da palavra asserção.
tá bom? Então a outra questão aqui, ó, em oposição à comunicação assertiva, então de repente, se com a tua equipe você está falando e parece que eles não entendem, parece que você fala A e eles entendem B, então começa a prestar atenção nessa questão aqui, ó, na comunicação que a gente conhece, aqui, ó, comunicação agressiva. Comunicação agressiva? Mas como que é isso? Como que é esse negócio de comunicação agressiva? É aquela pessoa que fala agredindo as pessoas com aquilo que ela fala? Sim, de certa forma sim. Só que às vezes essa agressividade na fala aparece de forma sutil. De que forma que essa agressividade na comunicação aparece? Então é comunicação agressiva. De que forma que ela se manifesta? Através da ironia, ó. Ironia, aqui ó, através do sarcasmo, estão vendo? Através de zombaria, você fala zombando, né? Você fala gritando também. Fala gritando, aquela pessoa que fala gritando, dando soco na mesa e achando que as coisas vão se resolver e que a informação vai ser transmitida dessa forma. Não sei se você conhece gente assim, mas sempre que ele fala, a pessoa que adota assim uma comunicação agressiva, muitas vezes ela usa de ironia. Você percebe que é algo sutil. Quando você fala assim, tá, tu entendeu ou tu quer que desenha? Vocês entenderam ou vocês querem que desenhe? Eu não estou falando com ironia, como quem diz assim, vocês não, né, isso aqui que eu falei ficou muito claro, né? E às vezes a gente tem a ideia de que se a forma como eu falei ficou claro para mim, automaticamente ficou claro para os outros também. Gente, isso não corresponde com a realidade. Porque assim, ó, eu posso falar de uma forma que eu, me ouvindo, para mim, o que eu estou falando está fazendo muito sentido. Mas para as pessoas que estão à minha volta, não. E quando eu começo a ter um histórico, né, de eu falo e as pessoas não entendem, daí eu já começo a falar, esse pessoal é idiota, né? Minha equipe é composta por pessoas que não têm capacidade, de entender o mínimo. Ou que não têm capacidade para entender o óbvio. Só que dentro da liderança, gente, dentro da gestão, dentro desse processo de comunicação, nada é óbvio. A gente pensa que as coisas, mas isso aqui é óbvio. A pessoa tinha que saber disso. Não, gente, não necessariamente. Então a pessoa no papel de líder tem que realmente trabalhar e lutar para que haja sempre uma comunicação eficiente, uma comunicação eficaz e uma comunicação assertiva. Sem isso aqui, ó, sem ironia, quando eu chego assim para minha equipe dizendo, vocês entenderam ou vocês querem que desenhe? Então eles já percebem o sarcasmo, percebe a ironia, percebe o sarcasmo, quando eu fico usando de piadinha. Assim, não, vamos fazer como fulano ali, né? Pô, da outra vez eu falei que era para fazer isso aqui, ele fez isso aqui, ele fez aquele outro. Então você começa a usar esses exemplos, na condição de líder eu uso de ironia, uso de sarcasmo para ficar fazendo piadinha, né? Ou eu falo gritando, isso aqui vai ter que ser feito, gente, vai ter que ser feito da forma como eu estou falando aqui, senão vocês vão se arrepender, senão eu vou fazer a vida de vocês virar um inferno. Olha só, o líder se comunicando dessa forma aí, gente, né? Dando soco na mesa, gritando, falando, às vezes apontando para o erro de algum profissional, de alguma coisa que aconteceu. Então, gente, isso aqui está longe de ser uma comunicação assertiva, que é uma comunicação agressiva. Agora, óbvio que a comunicação agressiva ela não se manifesta só na base da gritaria, ela se manifesta também aqui, ó, na base da ironia, de maneira sutil, né? Ironia, sarcasmo, pessoa zombando. Então essas são formas de se comunicar que muitas vezes faz com que os comandos e as tarefas, aquilo que precisa ser realizado, não aconteça. Por quê? Porque isso aqui, ó, tudo compromete o entendimento.
Então a comunicação ela se torna efetiva quando realmente há o entendimento, quando ocorre o entendimento. E se a pessoa usa de ironia, de sarcasmo, de zombaria, de gritaria na comunicação, esse entendimento acaba não acontecendo e o líder aí acaba ficando irritado, né? Quando a gente fala disso aqui, gente, é importante a gente, em outros vídeos aí eu já venho falando, né? A questão de perfis comportamentais, né? Então a gente usa aqui a metodologia DISC para fazer avaliação comportamental e muitas vezes tem determinados perfis comportamentais que vão ter essa característica aqui, gente, ó, de ironia, de sarcasmo. Pessoas que são de perfis dominante, por exemplo, essas pessoas têm assim um raciocínio, né, e uma mentalidade voltada para a execução de tarefas e uma capacidade de compreender muito rápida, porque eles são pessoas muito lógicas, pessoas muito racionais, pessoas com um senso de urgência muito elevado. Então eles têm a tendência de, no seu exercício de liderança, achar que as pessoas são muito devagar. São muito devagar para entender, são muito devagar para realizar as tarefas. Então, às vezes, eles acabam usando de ironia e de sarcasmo, né? Por conta do perfil comportamental. Agora, uma coisa precisa ficar clara, né? Só deixa eu tomar uma água aqui. Uma coisa precisa ficar clara, que é o seguinte: determinados perfis comportamentais não justificam determinados comportamentos. Então, se esse comportamento aqui é um comportamento inadequado, essa comunicação assertiva é uma forma inadequada, inapropriada da pessoa se comunicar, da pessoa se relacionar com os seus liderados, então ela precisa, obviamente, corrigir isso, né? Cada pessoa tem o seu perfil, beleza, só que dentro das relações, dentro dos relacionamentos, ela precisa realmente corrigir aqueles comportamentos que geram conflito, né? Porque se a pessoa se manter nesse padrão de comunicação irônico, sarcástico, ela vai acabar tendo problemas, ali de conflitos sérios com a sua equipe, né? Tá bom? Então, outra questão aqui que eu quero trazer é uma questão, outra forma de comunicação. Então, deixa eu apagar aqui, que eu vou apresentar aqui agora a outra forma de comunicação que nós conhecemos, que é a comunicação passiva. Então deixa eu colocar aqui. Foi apagar a comunicação ali, nem precisava, né? Então comunicação, aqui ó, passiva. Então, olha só, uma pessoa que se comunica de maneira passiva, aquela pessoa assim que realmente não expressa muitas vezes aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está percebendo, ela tem a dificuldade para expressar. E esse tipo de comunicação aqui, geralmente é um tipo de comunicação que você percebe nas pessoas que não sabem dizer não, por exemplo. Então, sempre quando alguém se aproxima dela e pede para que ela faça alguma coisa, pede para que ela faça algum favor, ela acaba dizendo sim. Então, isso gera muitos problemas no ambiente de trabalho, gera muitos problemas na equipe, porque ela acaba acumulando uma série de tarefas, uma série de responsabilidades, de compromissos, que lá no final ela não vai dar conta de entregar. E daí isso gera um senso de frustração, um senso assim de inutilidade muito grande, porque a pessoa não sabe dizer não. As outras pessoas procuram ela, chega lá com uma pilha de tarefas, de trabalhos, coloca lá na mesa dela, eu preciso que você faça isso para mim. E ela muitas vezes com medo de desapontar, com medo de ofender, com medo de magoar, ou de ser grossa, de ser ríspida, de ser rígida, acaba dizendo sim. Mas ela, lá no fundo, ela não gostaria de ter dito sim. Lá no fundo ela queria ter dito não, mas ela não sabe dizer e ela não quer dizer não para para isso não causar um desconforto dentro da relação de trabalho. Então, pessoas que têm comunicação passiva, são aquelas pessoas que não sabem
dizer não, isso aqui também gera muito problema nos ambientes de trabalho. Então, o líder precisa identificar também essas pessoas que se comunicam de maneira, né, no seu comportamento dessa forma, e ele precisa fornecer ali a ela um feedback e dar estratégias para que ela possa conseguir dizer não. Agora, óbvio, né, quando a gente está dizendo aqui para dizer não, não quer dizer que a pessoa vai dizer não para todo mundo agora, que ela não vai fazer mais nenhum favor para ninguém, não vai ajudar mais nem um membro da equipe. Só que agora ela vai precisar, digamos, elencar as suas próprias prioridades, as prioridades que estão mais direcionadas aos compromissos, às atribuições que são da pessoa mesmo, né? Para que ela não venha ficar recebendo coisas que muitas vezes não são da sua atribuição, mas para que ela não venha gerar um desconforto ali na relação, ela acaba dizendo sim. Então, uma das primeiras estratégias para a pessoa superar essa questão aqui de uma comunicação passiva, de não conseguir dizer não, de concordar com tudo, é ela ter uma listinha de prioridades, né? Então ela vai ali no seu ambiente de trabalho, ela tem uma lista de prioridades das tarefas que ela precisa realizar naquele dia, e quando alguém chegar e pedir alguma tarefa para ela, vai dizer, ó, eu tenho as minhas prioridades aqui, eu já preciso realizar essas tarefas, depois, se der tempo, aí eu faço isso, eu te ajudo, eu coopero com você. E acabou. Então não tem que ficar pensando se o outro vai ficar magoadinho, se o outro vai ficar ressentido, se o outro vai ficar... Não, você está ali com as suas prioridades, você vai começar a focar, dar foco nas suas prioridades, para você não acumular uma série de tarefas. Então a pessoa que tem esse padrão muitas vezes de comunicação, para você que não sabe dizer não, você não acumular um monte de tarefas e depois você não conseguir realizar e se sentir frustrado com isso. E mesmo esse padrão de comunicação numa reunião. Então, teve uma reunião e a pessoa teve uma ideia, estava ali observando o desenrolar da reunião, o andamento da reunião, e muitas vezes é pedido para que as pessoas deem ideia. E essa pessoa que geralmente ela não dá ideia, ela fica com a ideia para ela. Ao invés dela expressar, dela verbalizar, porque muitas vezes ela tem vergonha, tem receio, o que as pessoas vão pensar de mim, não vou falar aqui na frente de todo mundo, tal, e fica com receio de dar uma ideia ali, às vezes numa reunião, uma ideia muitas vezes boa. Então esse padrão aqui de comunicação é um padrão desafiador também. E o líder precisa identificar esses padrões, né? O líder ele também não pode ser essa pessoa que não sabe dizer não, ele precisa realmente se posicionar, né? Conseguir dizer não, delegar, fazer dizer às pessoas o que elas precisam fazer. Porque daí, se é aquele líder que tem uma comunicação passiva, por exemplo, onde todo mundo que chega para ele quer que ele resolva os problemas, é uma comunicação passiva, ele não consegue dizer não. E muitas vezes ele já tem ali as tarefas, as atribuições, as responsabilidades que são específicas da tarefa que ele realiza, e muitas vezes ele acaba, por não dizer não, ele acaba não dando conta nem do trabalho dele, né, dos resultados que ele precisa entregar, e nem entregar aqueles favores que as pessoas pediram para ele, né? Então ele tem que ter isso em mente também e ter essa mentalidade centrada, né? De uma comunicação passiva. Então se ele entender que ele tem realmente um padrão de comunicação passivo, ele precisa agora desenvolver uma comunicação assertiva. Então a comunicação assertiva ela transita na questão de eu poder falar e expressar aquilo que eu estou sentindo, e o outro tem o direito de ser respeitado. Então eu tenho o direito de expressar aquilo que eu estou sentindo de maneira respeitosa, de maneira clara, objetiva, lógica, enquanto o outro tem o direito de ser respeitado. Então quando eu coloco isso na balança, o direito que eu tenho de expressar o que eu estou sentindo e o outro que tem o direito de ser respeitado, então eu vou começar a pensar na forma como eu vou me comunicar para que eu não fique ruminando, né? Não fique com algo dentro de mim que eu preciso expressar, que eu preciso externar, e eu também não venha magoar outra pessoa, não venha ferir outra pessoa com as palavras, né? Claro que eu não vou deixar de falar o que eu estou sentindo pensando se o outro vai ficar todo ressentido ou não, porque às vezes o outro tem uma hiper, né, sensibilidade que qualquer coisa que se diz, qualquer coisa que se fala para ela já fica toda dengosa, né? Toda
machucado. Não é disso que eu estou me referindo. Então é a questão do direito que eu tenho de me comunicar e de respeitar o outro. E quando eu começo a estabelecer essa relação de maneira assertiva na minha comunicação, aí eu consigo realmente ter uma relação muito mais saudável, né? Uma questão aqui que se apresenta hoje, que se fala, é da comunicação não violenta. Você vai ouvir muito esse conceito aqui, ó, que é o conceito de comunicação não violenta. Esse conceito aqui, ó, foi desenvolvido, foi apresentado, né, por um estudioso chamado, vamos ver se eu consigo escrever o nome dele aqui, Marshall Rosenberg. Vamos ver se eu consigo escrever o Rosenberg. Então vocês podem procurar por esse nome aqui na internet, vai ser algo parecido com isso, da comunicação não violenta. Então o que ele apresenta aqui? O que ele propõe? Que você vai avaliar, você vai fazer uma avaliação do ambiente. Então sempre que você precisar se comunicar, você vai fazer uma avaliação do ambiente, você vai sentir e você vai necessitar e você vai expressar. Então você avalia o ambiente, a situação, você vai fazer uma avaliação do cenário e você vai fazer uma autoanálise do que você está sentindo, qual é o sentimento que aquilo está gerando dentro de você. Com base nesse sentimento, qual é a necessidade que aquele sentimento gerou e você vai expressar. Então, quando você coloca tudo isso em equilíbrio, a avaliação, o sentimento, a necessidade, aí você consegue expressar de maneira clara, de maneira assertiva, de maneira objetiva, de maneira lógica e de maneira respeitável. Então, se você tiver oportunidade, procure, é Marshall Rosenberg. Ele é o teórico que apresentou o conceito de comunicação não violenta. É um conceito muito interessante, muito importante. Você que é líder aí, que você precisa a todo momento estar se comunicando, estar interagindo com a sua equipe, então busque esse conceito aí. Então, do que nós falamos aqui? Falamos, portanto, da comunicação assertiva, o que é a assertividade, a clareza, a objetividade, a transparência, o respeito, a lógica dentro da comunicação, buscar se comunicar a partir da perspectiva do outro, de maneira que você perceba que o outro realmente entenda e você se certifique de que o outro realmente entenda a mensagem e a informação que foi transmitida, e essa informação ela precisa ser transmitida de maneira tão clara que até uma criança possa entender, mas que faça sentido para um adulto. E depois falamos também da comunicação agressiva, que é característica de pessoas que, quando estão falando, elas se acham muitas vezes elas são arrogantes, são pessoas vaidosas, são pessoas soberbas e muitas vezes elas se comunicam de maneira a humilhar, muitas vezes, né, o seu interlocutor, fazendo piadinhas, usando de ironia, usando de sarcasmo, né? E falamos aqui também sobre a comunicação passiva, que é aquela comunicação muitas vezes da pessoa que não sabe dizer não. Então muitas vezes é o líder que não sabe dizer não. E tudo que pedem para ele, ele diz, vou fazer. E depois acaba não dando conta, não conseguindo entregar os seus resultados, porque ele tem medo de repente de ferir, de machucar, de magoar as pessoas. Então ele tem aquele receio de dizer não. Ele tem uma comunicação passiva. Não se manifesta, não expressa aquilo que ele realmente está sentindo. E isso acaba gerando conflitos, acaba gerando desconforto dentro das relações. E por fim, eu falei aqui do conceito da comunicação não violenta do Marshall Rosenberg, onde ele propõe uma avaliação do cenário, sentir o que a pessoa está sentindo a partir daquela avaliação, a necessidade e a expressão, e a comunicação, a verbalização e o pedido propriamente dito. Tá bom, gente? Fica aqui, portanto, essa dica de
comunicação assertiva dentro da relação líder-liderado. Você pode realmente buscar se desenvolver mais a respeito disso, pesquisar, e fica aqui, portanto, esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.